Oi, você já ouviu falar a respeito da personalidade borderline? Vamos dizer que é uma psicopatologia que surgiu há pelo menos 7 décadas e que hoje intriga muitos profissionais, assim também como muitas pessoas, por ser facilmente confundida com bipolaridade ou até mesmo com ciclotimia. Mas nós temos a certeza de que é difícil a gente fazer o diagnóstico, sim, porém é necessário, ainda mais para dar um tratamento adequado. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do transtorno de personalidade borderline e vamos explicar um pouco sobre a diferença entre ela com a bipolaridade e com a ciclotimia. E tenho certeza que isso vai ser interessante para todos terem uma informação a respeito e, claro, aprender a conhecer mais a respeito dessa psicopatologia que realmente é um pouco assombroso a questão de você conseguir ter um bom diagnóstico. Lembrando que esse vídeo é apenas informativo, ou seja, não saia por aí querendo se autodiagnosticar ou diagnosticar outras pessoas com borderline. O interessante é que se você se identificou com algum tipo de similaridade entre o que vai ser relatado nesse vídeo, ou se você perceber que tem uma pessoa que tem ali similaridade com isso que a gente está dizendo aqui nesse vídeo, então, por favor, entre em contato aí com uma pessoa que seja profissional de saúde, um psiquiatra, um médico, um psicólogo, para que ele possa realmente diagnosticar e dar o tratamento adequado para isso, tá bom? Quer saber mais a respeito? Então, pegue sua xícara e vamos lá! Sejam todos muito bem-vindos a uma xícara de Freud. O meu nome é Aleph Mantovani, sou psicanalista clínico e hoje a gente vai falar a respeito do transtorno de personalidade borderline. Vamos entender quais são os sintomas, o que seria realmente esse transtorno, qual a visão psicanalítica a respeito dele e, claro, possíveis tratamentos que a gente pode dar para essa psicopatologia que até hoje é um mistério e que muitos profissionais acabam tendo dificuldade de diagnosticar ele de maneira concisa, tá bom? Antes da gente começar, por favor, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de você se inscrever no canal, sempre teremos vídeos novos toda sexta-feira às 7 horas da noite, assim como esse vídeo está saindo agora. Assim também como deixe o seu comentário, não se esqueça de compartilhar essa informação com quem você acha que precisa e necessita dessa informação, seja para verificar se tem algum sintoma ou para realmente fins educacionais, informativos, e que a gente consiga construir aí um canal de informação verdadeiro e que possa informar mais pessoas e que possa trazer ali a importância da saúde mental para as pessoas de alguma forma, tá bom? Então, vamos pro vídeo. A gente pode dizer que borderline ele é um transtorno de personalidade por causa que ele acaba alterando muito as questões de humor e impulsividade de quem porta essa psicopatologia de alguma forma. E a gente pode dizer que as pessoas que têm ali esse comportamento, né, que tem esse distúrbio aí da personalidade, acabam tendo uma irritabilidade muito mais alta, assim também com uma impulsividade, e além de ter esses comportamentos em específico, elas também têm tendências para outras psicopatologias, elas ficam mais suscetíveis a outras psicopatologias, como a depressão, como a ansiedade, síndrome do pânico e afins. A gente pode dizer que, inicialmente, a borderline ela acabou sendo associada aos espectros ali de psicoses, mais associados aí com a esquizofrenia de alguma forma, visto que era algo que alterava muito o comportamento das pessoas. Só que vamos dizer que já está sendo estudada essa doença há pelo menos 70 anos e que essa doença, de fato, que está sendo estudada, ela teve outros espectros, né, e acabou sendo recategorizada e acabou ganhando o espectro dela mesmo dentro do DSM-3, que foi a partir disso, né, mesmo que a doença foi melhor, né, investigada em 1950, só a partir de 1980 que acabou tendo ali a categorização correta dela, assim como as suas próprias definições. Foi a partir do DSM-3, que de fato é um manual de diagnóstico de saúde mental, de fato, das doenças psicopatológicas, feito aí pela Associação Americana de Psiquiatria. E o mais interessante
é que a gente pode perceber que existem muitas semelhanças a respeito do transtorno de bipolaridade. A gente pode perceber que muitas desses sintomas que acabam sendo carregados pelo transtorno de personalidade borderline acabam sendo encontradas também nos transtornos de bipolaridade que a gente acaba encontrando. E com isso fica muito mais difícil o diagnóstico, e é por isso que é necessário sempre um acompanhamento médico, psiquiátrico, para verificar qual é a incidência dessa psicopatologia e para verificar se realmente se trata ou de ciclotimia, ou de transtorno de personalidade borderline, ou transtorno de bipolaridade. A gente pode dizer que quem acaba sofrendo de um transtorno de personalidade borderline acaba não tendo muita noção daquilo que ele acaba fazendo por impulsividade. Tanto que isso acaba se tornando algo muito complicado para quem está sofrendo dessa psicopatologia, assim também como quem convive, visto que existem muitos picos de alteração de humor. Entre eles tem a questão de uma sensibilidade, né, no que as pessoas acabam sentindo, então a irritabilidade vai lá para o alto, assim também como pode ocorrer distúrbios alimentares, né, seja compulsão ou cessão do apetite, assim também como pode ocorrer ali picos, né, muito altos de agressividade, assim também com uma ansiedade muito grande, as crises ficam bem recorrentes. Há também a questão das tentativas ali de automutilação, né? Tem a alteração da percepção de si mesmo e de outras pessoas, acaba tendo aquele sentimento de vazio muito excessivo a ponto de se tornar insuportável, né? Então a gente pode perceber que há muitas coisas associadas dentro do transtorno de personalidade borderline e que também são diagnosticáveis ali num transtorno de bipolaridade comum. Então por isso que tem essa dificuldade, né, de você conseguir ali ter um bom diagnóstico, né, ou pelo menos ter um diagnóstico mais facilitado para saber se tem a ver mais com um transtorno de personalidade borderline ou talvez um transtorno de bipolaridade comum. Além disso, é importante a gente salientar que também há um certo perigo dentro do transtorno de personalidade borderline por conta do padrão ali suicida de automutilação, né? E que por conta desse sentimento de abandono que a pessoa acaba sentindo, né, essa sensação de insuficiência, pode ser que as relações dessas pessoas que têm ali o transtorno de personalidade borderline acabe sendo recheadas de um certo ciúme excessivo, né? Justamente pelo medo da perca, porque vamos se dizer que os sentimentos de alguém que tem um transtorno de personalidade borderline, eles ficam muito à flor da pele. E quem se relaciona com essas pessoas, né, acabam sofrendo aí com um certo ciúme excessivo, com um certo padrão de comportamento que beira ali a um padrão suicida, que tem uma ideação suicida bem melancólica por trás. Mas a gente sabe que isso tudo acaba refletindo a personalidade borderline por causa que é complicado, né, de ficar ali sentindo a insuficiência e ter uma percepção diferenciada de si mesmo que não condiz com a realidade, porque a pessoa que tem ali o transtorno de personalidade borderline, ele acaba tendo problemáticas em como ele se enxerga ou como ele pensa que as pessoas enxergam o indivíduo, né? Então a gente tem que tomar um certo cuidado, né, nesses quesitos para que as coisas fiquem bem melhores, controláveis e, claro, que saiba dar uma tratativa correta a respeito daquilo. Porque para a pessoa que porta, né, esse transtorno de personalidade, acaba sendo bem mais complicado, né? E para as pessoas que acabam convivendo com essas pessoas portadoras desse transtorno, acaba sendo um ambiente um pouco hostil, visto que tem muita variação de humor e tem muita irritabilidade envolvida até então. Bom, a visão psicanalítica do transtorno de personalidade borderline, ele inicialmente foi estudado como se fosse algo voltado para o padrão psicótico, né? Que acaba entrando na natureza da psicose, dentro das definições ali de psicanálise. E vamos dizer que
foi até então um padrão desconhecido para a época, visto que não se sabia muito a respeito desse transtorno de personalidade e, claro, acabou incidindo muitas coisas a respeito. É só a partir de 1980, com o lançamento do DSM-3, que as coisas acabaram ficando melhores diagnosticáveis, né? E lembrando que a premissa da psicanálise não é fazer diagnósticos, né? Como a gente sabe, a psicanálise ela não trabalha com diagnósticos mais biologicistas, né? Mesmo que isso acabe auxiliando na clínica psicanalítica. A gente não tem ali a questão da função de dar o diagnóstico a respeito de um transtorno mental ou algum transtorno de personalidade ou qualquer que seja o distúrbio. A psicanálise ela não tem essa mão, de fato, né, de acabar fazendo ali, né, um diagnóstico preciso. E claro, em breve nesse canal vou fazer um vídeo a respeito, falando só a respeito do que seria a psicanálise e se ela realmente dar diagnósticos, se ela realmente acaba tendo ali, se qualquer pessoa pode fazer terapia afins. Isso são temas para outros vídeos, tá bom? Mas no geral, a gente pode perceber que a psicanálise, de uma forma geral, ela acaba categorizando que o transtorno de personalidade borderline ele foi desenvolvido dentro, né, da adolescência para a fase adulta, né? E muitos acabam achando, foi trauma, por acaso foi algum tipo de acontecimento traumático, alguma situação de abuso? Na verdade, não. Vamos se dizer que seria da forma como que o adolescente enxergou a vida e enxergou o mundo nesse período de tempo, que acaba categorizando para verificar se no mundo adulto seria daquela mesma forma. E aí, com o choque de realidade, né, entre o real e o simbólico de fato, acaba acontecendo aí o surgimento do transtorno de personalidade borderline. Mas realmente, será que foi algum trauma? Nem tudo que acaba acontecendo e que gere um transtorno, uma síndrome ou algum tipo de psicopatologia dentro da psicanálise quer dizer que teve ali um evento traumático, um abuso ou algo muito triste. Na verdade, tem a ver com a forma como o indivíduo acabou enxergando o mundo naquele período e na forma como a crença dele foi consolidada, tá bom? Esse é um dos mitos da psicanálise, vamos dizer, onde as pessoas e até mesmo profissionais acham que tudo tem a ver com um trauma, tudo tem a ver com um acontecimento ruim. E a gente pode até pensar numa frase de Lacan a respeito disso, corroborando e adaptando essa frase, né? Que a gente sabe o que nós falamos para o indivíduo, mas nós não sabemos o que ele verdadeiramente escutou. Então a gente pode dizer que do transtorno de personalidade borderline, ele acabou sendo surgido de alguma forma dentro da vivência entre a fase da adolescência para a fase adulta de uma forma geral. Agora, falando um pouco mais sobre o tratamento específico da personalidade borderline, a gente pode perceber que tem que ter ali um viés de vários profissionais, assim como amigos, família, pessoas do convívio, para que essa pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline consiga ali ter uma vivência digna, tá? Então a gente pode dizer que para o tratamento desse transtorno de personalidade é necessário ter ali o envolvimento de sessões de terapia com um profissional indicado, seja um psicólogo, seja um psicanalista, seja um profissional terapeuta e que realmente que consiga trabalhar com esse tipo de transtorno de alguma forma, e também o auxílio de psicofármacos, né? Que nesse caso pode ser antidepressivos e antipsicóticos, dependendo dos sintomas que acabarem sendo, vamos dizer, levantados aí por esse indivíduo que é portador da personalidade borderline, tá? Então a gente pode dizer que é necessário ter ali um manejo duplo, né? Onde 2 profissionais ou mais vão trabalhar nesse mesmo indivíduo, seja receitando remédios, assim também como dando terapias em específico, né? E lembrando que é importante ter a integração da família, amigos e pessoas que estão dentro desse círculo de convivência
com essa pessoa, justamente porque essa pessoa ela está precisando de ajuda e que lidar com pessoas que têm esse transtorno de personalidade borderline acaba sendo um verdadeiro desafio, porque tudo é a flor da pele. Mas você tem que entender, se você por acaso tiver uma pessoa que esteja ali dentro do seu convívio que tem esse transtorno de personalidade, é que a maioria das impulsividades dela são incontroláveis, não é por vontade dela, mas sim uma reação ao ambiente externo que ela vive. Então, vamos dizer que a maioria dessas coisas acabam sendo bem mais inconscientes do que essa pessoa até imagina. E a gente precisa, de fato, ter esse certo entendimento para que não seja algo tão prejudicial e que, de fato, as pessoas não fiquem com um certo preconceito, receio e acabem tratando a pessoa como um determinado monstro ou achando que aquilo ali é algo muito complicado de se vivenciar. O mais importante é ter a compreensão de que é uma psicopatologia, sim, é necessário fazer um tratamento para que a pessoa consiga controlar essa impulsividade e consiga ter a sua vivência da maneira mais digna possível e consiga estar integrada na sociedade sem trazer prejuízos para a sociedade e para as pessoas ao redor dela, assim como ela mesma. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal. Sempre teremos conteúdos toda sexta-feira às 7 horas da noite. Assim também como deixe o seu comentário caso você queira sugerir temas para este canal, caso você queira falar algo a respeito da saúde mental. Assim também como compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai de fato ter bom proveito com esse vídeo, seja para estudos ou informativos. E claro, se por acaso você perceber que você tem algum sintoma daqui relatado ou se enxerga nessa situação que foi relatada aqui, por favor, procure um profissional de saúde, vá se inteirar mais a respeito, ainda mais porque esse vídeo não é para você fazer diagnósticos ou sair rotulando pessoas por aí ou se autorrotular. Esse vídeo, de fato, ele é mais educativo para que você consiga se munir de informações antes de fato, conceituar a respeito, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez e por hoje é só. Tchau, tchau!